vou boicotar a sessão e vou falar das presidenciais antes de falar no país. E sobre as presidenciais, isto porque não me deixam fazer isto normalmente, e já agora não me deixam, mas eu faço também. E gostaria de falar do país através das presidenciais, baseando-me em 3 pontos fundamentais. O primeiro é para dizer porque é que eu considero que a Marisa Matias é uma boa candidata à presidência da República, mas antes que me batam palmas, queria só dizer-vos que começo por aqui para dizer, como segundo ponto, porque é que eu gostaria que esta candidatura não tivesse existido. E em terceiro lugar, para dizer, em existindo, o que é que eu acho que, para que é que eu acho que uma candidatura desta natureza pode servir, e é aqui que irei voltar a falar um bocadinho mais sobre o país. Porque é que considero a Marisa Matias uma boa candidata presidencial? Desde logo por uma característica básica, que é a dedicação à causa comum, que eu acho que é algo que qualquer político deve ter, mas também por um conjunto de características que continuam a estar em falta na política portuguesa e, em particular, na esquerda portuguesa. Eu acho que nós precisamos de valorizar quando alguém com estas características se põe à frente. E a primeira é uma capacidade que advém de uma convicção, mas que também vai além da convicção, se torna em prática, que é esta capacidade para compatibilizar a intervenção nas instituições com a intervenção nos movimentos sociais, lembrando sempre que uma coisa não existe sem outra, ou que não vale a pena uma coisa existir sem outra. Um segundo aspecto que já foi aqui referido hoje tem a ver com a permanente busca de convergência e de compromissos. Hoje percebemos, nas últimas semanas percebemos a importância que isto tem, e percebemos a importância que tem haver pessoas que ao longo de toda a sua vida política trabalham nesta perspectiva, sem nunca esquecer que a política se faz com objetivos, com princípios fundamentais, mas que a persecução de objetivos, de princípios fundamentais, sem ter uma permanente predisposição para a busca de compromissos e de convergências, também acaba por ser muito pouco eficaz. E, finalmente, algo que tem a ver com o seu percurso mais recente no Parlamento Europeu, isto é mais específico, já assim tão recente, tem a ver com esta exploração permanente de todas as oportunidades para fazer avançar as causas justas naquela Torre de Babel, sem nunca esquecer todas as limitações e sem esquecer que hoje a União Europeia representa em larga medida uma fonte de dilapidação de direitos e de erosão da democracia, e é possível ainda assim explorar uma força do mal e não uma força do bem, e eu acho que isso é feito com grande mestria e não quero deixar de valorizar isso. E é, portanto, deixando claro a valorização que eu faço desta candidata presidencial, desta política, que gostava de vos transmitir porque é que eu gostaria que esta candidatura não tivesse existido. E isto tem a ver, desde logo, pelo facto de eu não ter uma simpatia particular por candidaturas que essencialmente emergem de uma lógica partidária e que acabam por viver muito deste determinante que é a sua fonte de origem. Acho que isto torna, isto torna as eleições presidenciais como uma espécie de prolongamento das eleições legislativas, e para a maior parte dos cidadãos faz com que a função presidencial seja subvalorizada, porque as pessoas estão a olhar para a disputa presidencial como uma disputa entre partidos, quando a presidência da República tem um papel no nosso regime democrático, e o facto de introduzirmos esta lógica partidária nas eleições para a presidência da República acaba por fazer com que a maior parte das pessoas nem sequer verdadeiramente se aperceba daquilo que é o papel do Presidente ou da Presidente da República no regime constitucional português. Eu acho que a esquerda, desde 1995, desistiu de intervir nas eleições da Presidência da República numa perspectiva que não fosse fundamentalmente partidária, e eu acho que isto se dizer que é uma desgraça só é um bocadinho um exagero, porque nós olhamos para aquilo que foram os últimos 10 anos
da nossa vida, da nossa vida coletiva, da nossa vida democrática, e percebemos qual é o problema de termos um mau Presidente da República. E para mim é uma pena que cheguemos ao fim de 2015 sem conseguirmos sem termos conseguido construir uma candidatura das esquerdas que fosse ganhadora, ou pelo menos que fosse fortissimamente mobilizadora para lá daquilo que são as fronteiras partidárias, e que hoje olhemos para a data das eleições presidenciais com uma sensação de que vai ser muito difícil evitar termos mais 10 anos de um Presidente da República conservador, e eu acho que isso não é bom para as causas que todos nós defendemos. E eu acho que é mau, efetivamente, é um problema à esquerda subvalorizar o papel do Presidente da República. Gostaria aqui rapidamente de vos ler o artigo 120º da Constituição, que diz: o Presidente da República representa a República Portuguesa, garante a independência nacional, a unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições democráticas. Bom, e o problema é que hoje sentimos todos que o regime democrático se encontra descredibilizado por grande parte da população portuguesa. A maior parte das pessoas sente-se distante da democracia, e isto surge muito no debate comum associado aos problemas da corrupção, do tráfico de influências, da falta de transparência, e sabemos que há candidatos presidenciais que baseiam toda a sua candidatura com base neste tipo de mensagens, mas a meu ver o problema vai muito para além disto. Não é que isto sejam problemas menores, mas o problema é muito mais profundo que isto. Eu acho que nós temos um problema que é os fundamentos do nosso regime democrático têm vindo a ser postos em causa de forma sistemática, e também recorro àquilo que é o primeiro artigo da Constituição, que nos diz assim: Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana, na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Soberania, vontade popular, dignidade e liberdade, justiça e solidariedade. E sabemos, não é preciso estarmos aqui a perder tempo a discutir como é que estes valores têm sido postos em causa nos últimos 5 anos. Ou nos últimos 4 anos e meio. E eu acho que o Presidente da República tem, de facto, uma posição privilegiada para defender estes valores. O facto de não ter responsabilidades executivas dá uma vantagem adicional para defender estes valores da soberania e da vontade popular, da dignidade e da liberdade, da justiça social. Mas para isso nós precisamos ter um Presidente da República que não seja apenas um mediador. Precisamos de ter um Presidente da República que seja mobilizador de vontade e que seja mobilizador de esperança. Seria importante termos um Presidente da República que valorizasse e cultivasse o princípio da democracia participativa, mas isto significaria termos um Presidente da República que, por cada economista que recebesse no Palácio de Belém, recebesse 10 animadores de desenvolvimento local, por cada banqueiro que ouvisse 20 pequenos comerciantes e as suas representações distritais ou locais, que por cada visita oficial que fizesse a um país estrangeiro visitasse as associações de bairro, as associações de pais, os movimentos ambientalistas, as organizações de trabalhadores precários. Seria preciso um Presidente da República que, sem desrespeitar as instituições democráticas, nos lembrasse continuamente que a democracia está a desaparecer na União Europeia e que os cidadãos hoje podem votar em quem quiserem, desde que os respectivos governos façam aquilo que as lideranças europeias querem que eles façam. E o Presidente da República tem hoje uma capacidade, ou poderia ter hoje uma capacidade de ter este papel de salvaguardar estes princípios, estes valores. De chamar a atenção que não existe uma sociedade livre e justa e solidária em Portugal com as atuais regras europeias, com o atual peso da dívida. De facto, a verdade é que um Presidente da República pode fazer isto tudo contribuindo para dar força a este tipo de mensagens, de posições, sem enfrentar os constrangimentos que um governo enfrenta, e aí que é uma disputa presidencial não possa ser reduzida a uma disputa habitual entre partidos políticos. E a minha conclusão, neste segundo ponto, é que, de facto, a esquerda não fez tudo o que poderia ter feito para que hoje fosse uma possibilidade real podermos vir a ter um Presidente da República assim. Esperemos que ainda
consigamos, apesar de tudo, ir um bocadinho mais longe até 24 de janeiro, e eu espero, acima de tudo, que da próxima vez consigamos todos fazer melhor. O meu terceiro ponto é que este é o estado que estamos e o que é que podemos fazer de uma candidatura, tendo em conta que hoje chegamos a este ponto sem ter podido ir mais longe. Eu diria que problemas não faltam à sociedade portuguesa e que uma candidatura presidencial pode e deve, pelo menos, contribuir para os denunciar e contribuir para criar condições para a sua solução. A recente mudança de ciclo político, obviamente, é uma fonte de esperança, mas não nos deve fazer esquecer o país em que vivemos e a urgência em transformá-lo, porque não vai ser este novo ciclo político por si só que vai poder transformar. E eu não estou apenas a pensar naquilo que habitualmente falo nas minhas intervenções como economista, no mais de 1 milhão de pessoas que não conseguem encontrar um emprego em condições, uma realidade que não se vai transformar sem que haja uma determinação muito grande das autoridades portuguesas em enfrentar os constrangimentos externos que existem, e sabemos que isso não vai ser nada fácil e que daí provavelmente virá a fonte dos nossos problemas coletivos. Estou a pensar, obviamente, não apenas em todos aqueles que trabalham sem direitos, enquanto há muitos que exercem muito mais direitos do que aqueles que teriam direitos. Mas não só, estou também a pensar noutros aspectos, no facto de vivermos no meio de uma cultura predominantemente conservadora, no qual continuam a persistir o racismo e a xenofobia, no qual continuam a persistir o sexismo e a homofobia. Apesar de todos os avanços formais que existiram, os valores culturais predominantes da sociedade em que vivemos são estes, e nós não podemos deixar de falar deles, e não podemos utilizar todas as oportunidades que temos para nos lembrarmos da sociedade em que vivemos também deste ponto de vista. Como não deixarmos de nos lembrar de uma sociedade que é profundamente desigual, não apenas, novamente, na desigualdade dos rendimentos e da riqueza, mas também na desigualdade dos pequenos poderes. E a desigualdade dos pequenos poderes, é verdade, o Estado é uma das fontes das soluções, mas o Estado hoje que temos não é o Estado que devemos querer. O Estado hoje também o aparelho do Estado é em si uma fonte de pequenos poderes que oprimem, e deve-se fazer parte da nossa luta por uma sociedade melhor, tornar o Estado, pôr o Estado ao serviço das populações, expurgar do Estado os pequenos poderes que impedem a emancipação dos indivíduos, a liberdade individual e a justiça social. E estes são valores, novamente, que só podem ser defendidos através de uma luta que é social persistente e a qual uma candidatura presidencial também deve, a meu ver, dar voz. E, portanto, para concluir, porque o meu tempo já deve estar... tenho 3 minutos, então ainda posso dizer muito mais coisas. Se realisticamente hoje não podemos disputar a presidência da República para que a instituição que é o Presidente da República no nosso regime constitucional possa ser uma fonte de proteção ativa dos princípios constitucionais, da democracia participativa, da justiça social, da defesa do Estado Social, ao menos que façamos da candidatura ou das candidaturas presidenciais um momento de luta pela hegemonia das ideias progressistas, não nos esquecendo que todas as conquistas que temos conseguido, por muito entusiasmo que nos deem e que nos devam dar, porque são passos muito significativos, nós precisávamos ter mudado de governo, mudámos de governo. Agora, este é apenas o primeiro passo de uma luta social que não terminou. Se não podemos hoje ter um Presidente da República, ou sequer ter a perspectiva de vir a ter um Presidente da República, gostaríamos de ter, que façamos destas eleições presidenciais um momento de afirmação e de denúncia e de luta contínua pelos valores que defendemos. Sei que, desse ponto de vista, a Marisa Matias é uma pessoa que está em condições de o fazer. Espero que não seja a única nesta candidatura nestas eleições presidenciais que estejam em condições de fazer. Espero muito mais de outros candidatos também. Tenho a certeza que a Marisa o fará e fico satisfeito. Muito obrigado.